trago mais uma mensagem nesse momento que o Espírito pediu para mim compartilhar. Por isso que ele fala julgar os espíritos, né? Julga o espírito. Quando alguém estiver falando de algo do reino, algo divino, falando de divindade, julga o espírito, pede sinal para o Pai, pede sinal, pede prova, não vai acreditando e confiando. É perigoso. Você corre o risco de confiar num sistema espiritual que vem dos seus avós, seus pais. Aqueles que falou para você que se tomar leite, chupar manga, morre. Lembra aqueles papai que falou, filho, chupou manga, se beber leite, morre. Aí eles ficam inventando, dando desculpa, era por causa disso, por causa daquilo. Eu estou falando sobre a mentira que eles pregaram para você. Aí você acredita. Você entendeu? Uma coisa que o pai mostrou para mim, já revelou para alguns filhos dele, com certeza. Você que não sabe, você vai saber a partir de hoje. Sabe por que você entra nos lugares? E não, templo, santuário, tenda, reuniões em residência, e aí você vê pessoas falando, orando naquelas línguas estranhas. Você já viu isso? Já ouviu? Já presenciou? Já pactuou com isso? Já se perguntou por que tem essas línguas estranhas? Eu não entendi. E fica movendo, pula, roda, dança, não sei o quê. Né? Aí você está ali, você conhece o português, ou se você estiver em outro país, em outro idioma, que você conhece o inglês, mas não é nem inglês, nem francês, nem árabe, nem chinês, nada, né? É uma língua estranha, né? Ninguém entende. Sempre é estranho, independentemente dos idiomas que o próprio Criador criou, né? Que ele colocou, né? Ele que dividiu as línguas, ele que colocou os idiomas sobre a Terra. Aí você está em qualquer idioma, qualquer nação, tem uma língua diferente que as pessoas não entendem, e pula, e grita, e sempre repetitivo. Hoje você vai ter uma revelação do alto, do trono do grande eu sou. Aquele que está sentado no trono, e que olha para a terra e vê os pinguinhos, né? Aqueles são línguas de demônios. Já ouviram falar dos anjos caídos? Os anjos caídos que se tornaram demônios, então, são eles. E aí eles usam a língua das almas, orando naquela língua, e fala língua dos anjos, é ungido, recebeu o Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo. Aquilo são línguas de demônios, são os demônios que agem na terra, que foram expulsos, caíram. E aí, para eles não se identificarem com clareza, eles falam línguas estranhas. Você não entende, eles estão ali, você está pactuando com eles. Línguas estranhas, língua dos anjos, mas dos anjos caídos, que se tornaram demônios. A verdade dói, a verdade machuca. Eu prefiro sempre que o Pai traga a verdade, mesmo que me corta, que eu fico triste, que eu fico chateado, magoado com ele. Mas eu fico feliz. Porque a verdade nos liberta das mentiras. Então, essas línguas estranhas que a gente ouve por aí são irritantes, né? São irritantes, a gente não suporta, é uma gritaeira, aquela fica gritando, berrando. O pai proibiu, falou assim, fica gritando, não seja hipócritas. Aí pessoas ficam nas ruas, né? Nas esquinas, usando bíblias e falando. O pai falou, não sejam os hipócritas que ficam nas esquinas, nas ruas, gritando. O pai proibiu isso também, ridicularizando, nego zombando. Embora só no nome dos demônios, claro que eles fazem isso, né? Então, só para você entender, sabe essas línguas estranhas que ficam dentro dos templos? É o dos anjos caídos, que eles falam, é a língua dos anjos. Sim, é a língua dos anjos, mas dos anjos caídos que se tornaram demônios. Então, se você estiver dentro de um templo, de um santuário, ou de uma tenda, assim, onde tiver línguas estranhas, você está ali na orgia do próprio Shemael, vulgo Satã. Aí os Melahe, os anjos deles caídos, que se tornaram demônios, ficam falando a línguas estranhas, porque se falar no idioma que você entende, aí você vai correr dali, né? Você vai correr. Todos os lugares. Aí fala, foi batizado, desce um espírito, fica revelando coisas das outras almas. É tudo demônios, tá? Porque os demônios conhecem as coisas dos homens. O próprio Messias falou isso. Satanás, você conhece as coisas dos homens, não as coisas do reino dos céus, do reino do Espírito. Você não tem mais acesso. Então, cuidado, viu?
Você fica aí chorando, reclamando, pactuando. Está quantos anos frequentando esse lugar que você frequenta? Sua vida não muda, aquela miséria, aquele sofrimento. Quando eu falo miséria, não é miséria de bens materiais, porque a comida chega no seu prato. O pai ainda faz a terra produzir o pão, sabia? O arrozinho, feijãozinho, sabe? Ainda chega ali um ovinho cozido, um ovinho frito, a carninha, o frango, chega nos seus lábios. Mas para de pactuar com aquele lugar que você vai. Fica revelando o sofrimento das almas, aquela mentiraiada. Fulano está bem, fulano partiu da terra, mas mandou um aviso para você. Ai, que mentira, e você acredita. E falam a línguas estranhas. Olha, aquele fulano que morreu. Ah, é a sua filha que morreu, o seu filho. Ele está aqui, olha o espírito dele. Mandou um recado para você, mamãe. Ele está bem, está num lugar de luz, está no paraíso. Para de frequentar essas mentiraiadas. De lá para cá, quando você sair daqui, nem um pingo chega nos teus ouvidos. E quando o Pai traz o espírito dele, da verdade, quando o Criador traz algo do reino dele oculto, ele traz em benefício do reino dele, para que haja crescimento no reino dele. Só isso. Não para satisfazer o seu ego, não para satisfazer a sua ferida ou sua tristeza. Ele traz para mostrar o reino dele. O Pai, o nosso Criador, o grande eu sou que sou, cujo nome do Messias dele é Y, eu sou Shua, salvação, que ele trouxe um significado de um nome, como ele lá, o Moshe, tirado das águas. Tudo tinha um significado. O nome de Daniel honrava ele, né? Então, quando ele traz algo, é para mudar a minha história, a minha vida na Terra, mudar o meu caminho. Porque se as almas não precisassem mudar o caminho delas na Terra, ele jamais diria, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você já tem um caminho a seguir verdadeiro, para que ele falaria aquilo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas a mensagem é essa, viu? Eu não quero, porque é uma fonte, o Espírito, mas é para mostrar que essas línguas estranhas, dentro dos templos, dentro das igrejas, dentro dos santuários, são língua dos anjos. Realmente, quando alguém fala, você pergunta, olha, o que é essa língua que eu não entendi? Alguém fala, irmão, é língua dos anjos. Eles estão certos, mas dos anjos caídos, que são os demônios, que enganam as almas sobre a terra. Então acorda, viu? Você que pactua com esse bolo aí, com essa festa, está tudo feliz, você não tem noção do tamanho do facão do outro lado que te espera. Porque ele deixa bem claro, tem pingos nas escrituras da verdade. Lá Apocalipse ele fala, meu povo saia do meio deles, caia fora do sistema. Porque depois não adianta falar, eu não sabia, nunca ninguém me ensinou, eu me arrependo, foi meus avós, meus pais que me ensinaram essa tradição errada. Por isso que Apocalipse lá o Espírito diz, caiam fora do sistema mundial maligno. O apóstolo Shaul falou sobre isso. É um sistema mundial maligno. Se você não tiver relacionamento com o Pai na via, na vertical, direto com Ele, você está na mão das trevas. Isso é fato. Não adianta. Você pode até acreditar na sua mentira, no seu pensamento, porque o nosso pensamento não é o pensamento do Criador. Nosso pensamento, pra você ter ideia, é maligno. Você tem ideia. É perigoso. Por isso que ele fala, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O meu caminho não é os vossos caminhos. Ele fala sobre isso. E o Pai quer que as almas se relacionem com Ele, não com os homens na terra. Se cuidem, porque senão as lágrimas vão piorar. Mas não são lágrimas de alegria, são lágrimas de tristeza. E quando o Espírito traz uma verdade para você, o único escape teu, vamos falar assim, na língua dos hebreus, é a techuvá. O que é a techuvá? Arrepender-se. É você falar, pai, eu me arrependo porque eu não conhecia, eu estava na ignorância, eu acreditava na orientação dos meus pais, dos meus avós, dos meus tataravós, e eu estava cego. Entendeu? É melhor você se arrepender, buscar no Criador. Tem uma dica. Acho que lá em Matitiá, capítulo 6, versículo 6, ele deu uma pincelada do Espírito. Entra no teu quarto, fecha a porta, conversa com ele, peça perdão, fala, pai, o que eu pactuei de mentiraiada, de religião, de doutrina, de cristianismo, de judaísmo. Gente, cuidado, sem comentário, a religião na terra é uma podridão aos olhos do Pai. A religião divide as pessoas. A religião é facção.
aos olhos do Pai, a religião é algo podre, sabia? Aliás, é um prostíbulo, é uma prostituição, sabia disso? Prostituição aos olhos dele. É igual feitiçaria, sabia? Acordem os anjos do Apocalipse. Uns falam lá, os cavaleiros branco, preto, vermelho, amarelo. Sabe aqueles cavaleiros? Esse ano, olha o que o Pai me mostrou, vou falar a verdade para você. Se você acha que você já comeu ou viu alguma coisa amarga, você não tem noção do que é coisa amarga ainda. E os cavaleiros, minha filha, meu filho, a partir de agora, sabe por quê? As aves estão sofrendo, os pássaros estão sofrendo, a natureza está gemendo. Você entende? Os peixes, sabe? Os peixes estão sofrendo. O ser humano perdeu a noção do normal. O ser humano perdeu a noção do correto. Estão fazendo coisas que está pior do que Sodoma e Gomorra há muitos e muitos anos. Você viu o que ele fez com Sodoma e Gomorra? E a cidade da vizinhança? Na época de Noa, na época de Noé, que ele fez? Você imagina o que ele vai fazer agora? Ele vai colocar as coisinhas nos eixos. Porque está chegando uma geração nova aí. Nova, e precisa de encontrar o campo mais limpo, né? Eu sei que aí a pessoa fala, mas está escrito isso lá e aqui, livro tal. Cuidado, a letra mata. Os escritos qualquer um pode colocar lá. As coisas do Pai não foram escritas em papéis, em pedra. As coisas do Pai é escrito na minha alma. Sabe, na minha alma, na essência, na criação dele. Não é nem na carne humana, pra você ter ideia. Se fosse escrito na carne humana as coisas do Pai, quando o corpo vai para o cemitério, por exemplo, apagava, sumia, perdia. Não, é escrito na alma, sabia? Naquela parte que não morre, que é eterna. Então vigia, viu? E cuidado com a sua língua, viu? Cuidado com a sua língua, porque a sua língua, a língua nossa, vou dizer, hein? Cuidado com ela, viu? Cuidado, porque o que vai ter de sentenças da agora para frente, pela língua na terra que ele me mostrou, o cavalo amarelo e o vermelho do Apocalipse, o que vai agir tudo pela língua. O Pai é organizado, ele não age. Ele não age, por exemplo, se eu estiver fazendo as coisas certas, ele não age contra mim, sabia? Mesmo ele sendo o Criador. Não, se você estiver fazendo a coisa certa, e você tem um discernimento do certo e do errado, ele não age contra você. Ele é extremamente organizado, ele é justiça. Ele não age contra a justiça, sabia? Então vigie, hein? Se você está fazendo uma coisa errada, se você pensa a coisa errada do próximo, você está achando, fazendo tudo no oculto, achando que ele não está vendo, né? Então, está na mão dele. Desde o ventre de sua mamãe aí nesse corpo, agora os cavaleiros do Apocalipse, só para ter uma noção na terra, eles vão descer com os nomes na lista. Tá bom? Então vigie a partir de hoje sobre a terra.